Muito boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de garantir transparência à informação. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje o secretário-chefe da Casa Civil do governador Sérgio Cabral, Regis Fischner. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Conosco também o jornalista Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Secretário, o Rio de Janeiro convive com a triste perspectiva de ver parte das suas receitas suprimidas por conta da aprovação de um substitutivo do senador Vital do Rego no Senado, que redistribui os royalties entre os estados brasileiros, prejudicando enormemente os estados produtores, no caso o Rio e o Espírito Santo. Foram feitas várias tentativas de negociação, foram empreendidos vários esforços para se tentar a uma posição consensual. Até agora isso não aconteceu. O senhor crê ainda numa solução negociada? Ricardo, o problema dos royalties é que nós, no ano passado, com o presidente Lula, ficou muito claro uma coisa: nós negociamos a redistribuição dos royalties do petróleo para os campos do pré-sal a serem licitados. Fizemos uma longa negociação, o Rio de Janeiro abriu mão de parte da sua receita relativamente aos percentuais de royalties e participação especial que existem hoje. Portanto, essa negociação teve um êxito e acabou resultando num projeto de lei que o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional. Agora, quanto os campos já licitados, o presidente Lula foi muito claro ao vetar a proposta Ípce em Pinheiro e ao dizer que não se pode mexer naquilo que já foi licitado, naquilo que já foi contratado. E hoje, então, volta essa discussão em relação ao que foi contratado. Na verdade, os estados, os demais estados da federação que não têm petróleo no seu subsolo, eles querem imediatamente 8 bilhões, inclusive. 8 bilhões, valor, exatamente. Um valor meio que me parece desprovido de qualquer embasamento técnico. Exato, não sei de onde é que eles tiraram isso. E aí isso. se começa a buscar esse valor, não se sabe onde. Isso, fixaram um valor, não, queremos 8 bilhões. E de onde vai se tirar esses 8 bilhões? Aí vem o governo federal e diz o seguinte: olha, eu posso dar 2 bilhões. É o máximo que eu posso dar, diz o ministro Guido Mantega, é o máximo que eu posso dar sem comprometer o meu equilíbrio fiscal. Isso o governo federal, que pode emitir moeda, que pode emitir bônus do Tesouro, que pode se endividar sem autorização especial da Secretaria do Tesouro Nacional, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro. Ele diz assim: eu só posso abrir mão de 2 bilhões da minha receita, que correspondem, Ricardo, a 0,14% do orçamento da União. E aí chega o governo federal e diz o seguinte: olha, os 6 bilhões restantes, vocês peguem lá com os estados produtores. Então, isso corresponde a 6% do orçamento do Rio de Janeiro. Isso corresponde ao Rio de Janeiro de 6% a 8% do orçamento do Estado. E para alguns municípios corresponde a cerca de 40%, 50% do orçamento de um município. Quer dizer, vai quebrar o Estado do Rio de Janeiro. Secretário, mas você não acha que faltou um pouco de negociação junto aos parlamentares da bancada do Rio, também com os parlamentares dos demais estados? Assim, agora mesmo se tentou nem o projeto para taxar as petroleiras, isso também não está sendo aceito, não está faltando uma conversa melhor? Você acha que está faltando articulação política, que está faltando... Não, Aurélio, não acho que seria isso, não. Nós estamos articulando isso e negociando desde o ano passado, desde lá da época em que surgiu essa questão com um novo marco regulatório do pré-sal no regime de partilha, com a mudança do regime de concessão para o regime de partilha. Negociações intensas. O que está havendo é um verdadeiro linchamento do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, porque, veja, a gente não pode negociar 1 bilhão para cá, 500 milhões, 100 milhões. A gente não pode ceder, na verdade, nenhum real do que já foi licitado, porque é uma questão de princípio. Se a gente ceder 1 milhão, amanhã eles podem querer 100, 200, 1 bilhão, 8 bilhões, como querem hoje. Você vê que cada vez o número muda. Então, não é uma questão de negociação. Eu acho que a nossa negociação, nosso convencimento é com o governo federal, dizendo, olha,
governo federal. Primeiro, esses 8 bilhões é um número cabalístico aí que ninguém sabe de onde surgiu. Por que 8 bilhões? Quer dizer, vamos reduzir o valor que os estados não produtores querem e esse recurso tem que sair da União, que é quem é responsável pelo equilíbrio federativo. A União é responsável pela harmonia entre os estados. Ela chegar e determinar que se tirem recursos fundamentais de 2 estados e seus municípios, quebrando esses 2 estados, para dividir esses recursos entre todos os demais, isso é uma coisa que a União não pode permitir. Secretário, num confronto no parlamento, os estados produtores, Rio e Espírito Santo, têm, obviamente, um menor número de parlamentares do que os demais estados brasileiros, obviamente. Então, é um confronto desigual. Não cabe à União arbitrar essa disputa, não cabe à União exercer efetivamente o poder moderador, mediar esse confronto que está, de certa maneira, cindindo a federação. Ou seja, me parece, pelo menos essa é a minha impressão, que há uma postura muito sombria, eu acho até mesmo obscura da União em relação a esse tema, que é de extrema importância para o Rio de Janeiro, o segundo mais importante estado da federação, e para o Espírito Santo. Me parece muito tímida a postura da União. Eu queria saber qual é a opinião do senhor a respeito disso, porque se é uma negociação tripartite, que participam estados produtores, estados não produtores e União, cabe à União, como detentora da maior fatia desse bolo, exercer esse poder para, de certa maneira, obter o consenso. Eu não tenho a menor dúvida, Ricardo. A União não pode permitir que 25 estados massacrem 2. Isso não há precedente na história do federalismo brasileiro nem mundial. Isso aí é o que se chama de ditadura da maioria. Isso aí é uma coisa que surgiu na Alemanha nazista, quando se editavam leis que suprimiam direitos de minorias, direitos civis de minoria, em razão, e isso acabou do jeito que acabou com o aniquilamento de pessoas. Cada vez as leis eram mais duras contra as pessoas e a maioria massacrava a minoria. Por isso é que surgiu, dessa situação da Alemanha, que surgiu a teoria das cláusulas pétreas, surgiu a teoria de que para modificar uma regra da Constituição é obrigatório haver uma emenda constitucional, não é qualquer lei que pode deixar de fazer uma regra da Constituição valer. Então, na verdade, nós estamos diante de 2 cláusulas pétreas aqui, a federativa e o direito adquirido. E só para comentar essa questão, tem mesmo falar na Constituição, os royalties estão na Constituição como um benefício, né, aos estados produtores, principalmente, da Constituição, principalmente ao Rio de Janeiro, que já perdeu na Constituição o ICMS sobre a produção do petróleo. E repara essa questão. O valor que se arrecadaria é de 8 a 9 bilhões se o ICMS ficasse dentro do Estado. Exatamente, exatamente. Essa questão do aspecto constitucional, me parece que ela é clara também quando todo o arcabouço financeiro do Estado é lastreado na questão dos royalties. A questão das dívidas, por exemplo, que foram negociadas em 1990, foram negociadas, dívidas do Estado com a União, com base na arrecadação dos royalties. Como pode, de um dia para outro, você alterar isso? É a quebra do Pacto Federativo totalmente. Isso, inclusive, levaria o Estado a não honrar suas dívidas com a União mais. Com certeza. Nós, por exemplo, ano que vem, por exemplo, nós vamos ter que pagar R$1,5 bilhão de reais ao governo federal por conta dessa antecipação dos royalties. Só no ano que vem. Imagina, bota mais R$1,5 bilhão, que é o que o projeto do senador Vital do Rego tira do Estado no ano que vem. São R$3 bilhões a menos no orçamento do Estado no ano que vem. Não há Estado que suporte isso. Nessa negociação do projeto do substitutivo do senador Vital do Rego, ele me parece que fez uma previsão de receita muito superestimada, ou seja, de acordo com ele, o Rio perderia pouco, porque teria uma produção de petróleo astronômica, o que não se confirma na realidade. Os números me parece que estão muito aquém dos números projetados pelo senador Vital do Rego. Eu queria a sua avaliação sobre isso, secretário. É verdade, Ricardo. Ele usou números de produção de petróleo que não tem base em nenhuma fonte confiável. Na verdade, nós refizemos essa conta com base nas contas da ANP, nas projeções da ANP e da própria Petrobras. E por essas projeções, de acordo com o que a Petrobras e a ANP prevêem de produção de petróleo
nos próximos anos, nós perderíamos até 2020 cerca de 50 bilhões de reais, 25 bilhões do municípios e 25 bilhões do Estado. Só o Rio de Janeiro. E pela minuta do projeto do senador Vital do Rei, ele também ainda quis mexer nas linhas imaginárias. Foi suprimido ainda. Aí é uma loucura, né? Inspirado, dizem que é inspirado na ministra Ideli Salvati, naquele projeto dela que já tramitou, ou seja, a inspiração teria sido dela. O que aumenta a suspeição de que o Planalto não está muito simpático ao Rio de Janeiro, não, hein, secretário? O que ele fez, na verdade? Ele inflou a produção de petróleo para tentar enganar as pessoas e demonstrar que o Rio não vai perder, porque a produção maior, a produção nesse volume que ele botou, seria suficiente para, com o aumento da produção, reduzir os efeitos da diminuição do que o Estado tem para receber. Uma covardia com o Rio de Janeiro. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o secretário Regis Fichtner, chefe da Casa Civil do governador Sérgio Cabral.